Está começando o nosso documentário sobre um dos temas mais marcantes e mais apagados da história do Brasil, a Guerra do Paraguai e a presença negra no exército. Quando falamos desse conflito, geralmente ouvimos sobre batalhas, estratégias e líderes militares, mas raramente aprendemos sobre aqueles que realmente sustentaram o esforço da guerra, os homens negros, muitos deles escravizados, que foram convocados e enviados até mesmo obrigados a lutar. Nesse episódio, vamos entender como a guerra revelou as contradições de um país que dependia da escravidão, mas prometia liberdade em troca de sangue. Vamos entender também como esse passado continua vivo no presente, moldando a desigualdade que ainda faz parte da realidade brasileira. Preparem-se para conhecer histórias que quase nunca aparecem nos livros, mas são essenciais para compreender quem somos como nação. Guerra brada o Ipiranga, as armas o Brasil chama, ao som do clarim da fama, vingança jura o Brasil, erguido como um gigante, o Amazonas bradou, guerra a quem... Para entender o papel dos negros na Guerra do Paraguai, precisamos voltar ao Brasil do século XIX, onde o país vivia sob o regime escravista, sustentando sua economia principalmente através do trabalho forçado. A elite rural tinha enorme poder político e o Estado imperial dependia profundamente da ordem escravista para funcionar. Foi em 1864 que estourou a Guerra do Paraguai. O conflito envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes. A guerra foi muito mais longa e sangrenta do que se imaginava. O Brasil entrou no conflito com um grande problema. Não tinha soldados suficientes. O exército brasileiro era pequeno e despreparado, resultado de décadas sem grandes guerras. Quando o governo lançou a campanha dos Voluntários da Pátria, a adesão foi baixa. Muitos brasileiros livres não queriam participar. E é neste ponto que a escravidão aparece como resposta política e militar. À medida que a guerra avançava, autoridades passaram a aceitar e até incentivar a participação de negros livres e escravizados. Surgiram promessas de liberdade, recompensas e alforrias, mas, como veremos, essas promessas nem sempre foram cumpridas. A presença negra nas tropas não foi apenas uma escolha militar, ela expôs as contradições e injustiças da sociedade imperial. O papel dos negros na guerra. Quando falamos dos soldados negros na Guerra do Paraguai, estamos falando de milhares de homens que voluntariamente ou obrigados foram enviados ao combate. Muitos eram os negros livres que viviam em situação de pobreza. Outros foram oferecidos pelos próprios senhores em troca de vantagens políticas ou compensações financeiras. Muitos acreditavam que a guerra seria uma chance real de conquistar a liberdade. Esses soldados atuaram em áreas essenciais como na infantaria, combatendo diretamente, na abertura de caminhos, no transporte de armas, no apoio médico improvisado, no carregamento de feridos, nas frentes mais perigosas onde a sobrevivência era incerta. Os batalhões com maioria negra, como o famoso Zuavos da Bahia, ficaram conhecidos pela disciplina e coragem. Pesquisas históricas mostram que a participação negra foi decisiva para sustentar a guerra. Sem esses soldados, o Brasil não teria tido número suficiente de combatentes para manter o conflito por tantos anos. Apesar da importância, seus nomes raramente aparecem nos relatos oficiais. A memória desses homens foi apagada, mas seu papel foi gigantesco. A presença negra no exército imperial revelou a maior contradição do Brasil do século XIX. O país pedia que pessoas escravizadas lutassem por uma liberdade que ainda lhes era negada. Durante a guerra, o governo prometeu alforria para escravizados que fossem enviados pelos senhores. Muitos realmente acreditaram que ao arriscar a vida, conquistariam a cidadania, mas a realidade foi outra. Diversos documentos históricos mostram que muitos soldados negros voltaram do campo de batalha e continuaram escravizados. A promessa de liberdade muitas vezes não saiu do papel, e até os senhores receberam indenizações, enquanto os próprios soldados que sofreram fome, doenças e mutilações voltavam abandonados.
Além disso, soldados negros tinham menos acesso a equipamentos, eram enviados às missões mais perigosas e tinham menor chance de promoção dentro da estrutura militar. A história oficial tentou apagar essa injustiça, mas ela revela como o racismo não era apenas uma atitude individual, era parte da estrutura política, militar e social do país. Quando olhamos para as Forças Armadas brasileiras de hoje em dia, enxergamos marcas claras desse passado. Negros continuam sendo minorias nos postos de comando, enquanto são maioria nas funções mais subordinadas. Isso não é coincidência, é consequência de séculos de exclusão e falta de oportunidades. O Brasil sempre exigiu muito do povo negro, seja na escravidão, seja na guerra, mas ofereceu pouco reconhecimento e poucas condições de ascensão social. Falar sobre a Guerra do Paraguai e sobre os soldados negros não é apenas revistar o passado, é compreender de onde vem o racismo estrutural que ainda organiza a desigualdade no Brasil contemporâneo. Resgatar essa memória é devolver dignidade a quem foi apagado. E também entender que construir um país igualitário existe enfrentar o passado frente a frente. O Brasil entrou porque foi atacado pelo Paraguai e porque disputava influência política na região do Rio de Prata. A invasão do Mato Grosso e o sequestro de embarcações brasileiras obrigaram o Império a reagir militarmente. Eles sustentaram o esforço de guerra. Lutaram na linha de frente, carregaram armas e abriram caminhos. Cuidaram de feridos e fizeram o trabalho pesado. Sem esses homens, o exército brasileiro não teria tamanho nem força para manter o conflito por tantos anos. Para muitos, essa promessa era a única chance real de conquistar a euforia. Mas ela também revelou as contradições do Império. Pedia a vida de pessoas escravizadas em troca de uma liberdade que muitas vezes não foi reconhecida quando a guerra terminou. As desigualdades do período imperial continuam refletidas no presente. Negros ainda são minoria nos cargos de comando e maioria nas funções de base. Isso mostra como o racismo estrutural das instituições brasileiras tem raízes profundas que começam justamente nessa época.